Ah, paz, irmãos e irmãs, bom dia com alegria, começando uma semana, né? Abençoada, louvando a Deus, agradecendo a Deus, entregando tudo na presença dEle, consagrando tudo ao Senhor, a nossa família, Pai, o nosso trabalho, tudo nós consagramos a Ti, já Te louvando, Te agradecendo e Te bendizendo por esse dia. Cremos que vai ser um dia maravilhoso na Tua presença. Aleluia. Que o Senhor possa guardar cada um da nossa família, aquele que a gente está longe, mas que o Senhor os guarde, os proteja. Que Tua mão poderosa esteja sobre cada um deles. Nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos. Obrigado pela palavra que nos alimenta, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida. Obrigado por tudo, Senhor. Amém, aleluia, amém. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, Deus abençoe cada um, todos nós, cada um que está assistindo na live. Essa semana que está começando hoje, semana produtiva, né? Que a semana começa no domingo, hoje é uma segunda-feira. Que dia que é hoje do mês? Deixa eu ver, eu até me perdi aqui. Hoje é dia 22 já, nossa, 22 de setembro de 2025. Deu uma chuva à noite leve, suave, mas não aquela chuvona, uma chuvinha, chuvisqueiro. Mas veio, ontem deu uma chuvinha também à noite. Tá bom, né? Deu uma amenizada no calor, né? Nós louvamos e glorificamos a Deus por esse momento de oração. Pedir para Deus que o Senhor nos ensine. Derrama sobre nós teu Espírito Santo, sua sabedoria, seu amor, sua misericórdia, livrando de todo tipo de mal. Coloca tua mão poderosa sobre a nossa vida, nossa mente. Abre a nossa inteligência, Pai, com a sabedoria do alto, para que nós possamos entender a sua palavra. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém, aleluia. Amém, amém. Eu estava lendo, irmãos, antes de ontem, 2 Pedro, e eu abri e coloquei uma fitinha aqui. E depois, comparando com outro texto, eu achei uma coisa importante. O que ele vem dizer para nós nesse momento? Segunda carta de Pedro. Deixa eu ver se é... Pedro, apóstolo Primeira Jesus. carta de Pedro, capítulo 2. Ele vai falar assim, ó: deixando, pois, toda malícia e engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por eles vá descrescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Mas vós também, como pedras vivas, sois edificadas casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E pelo que também na Escritura se contém: e eis que punha em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Amém. Difícil, né? Mas vamos começar do princípio. Amém, amém. O homem, irmão, se ele quiser viver em Deus, em Cristo Jesus, ele tem que ter um coração puro, limpo, e procurar ser santo. Claro que a gente não é santo, procurar ser cada dia mais santo. Por isso que ele fala, deixando a malícia, toda malícia, engano, fingimentos, invejas e murmurações para trás. Não pertence a uma pessoa cristã. Não pode pertencer. E para nós desejarmos de novo, sabe, um nenenzinho, bebê, quando nasce, só é alimentado pelo leite materno, que é suficiente para aquela criança crescer com saúde, criar anticorpos e tem todos os nutrientes, tudo que ele precisa. Não precisa dar cenourinha, não precisa dar chocolate, não precisa dar nada para a criança. A criança vive até 1 ano, eu acho, até 1 ano sem nada disso, não precisa nem beber água, não se dá nada.
Até 6 meses. Até 6 meses, principal alimento, fonte. Esse alimento não falsificado, para que por ele a gente vai crescendo, é para a gente desejar esse alimento que é a palavra de Deus, não uma palavra torpe, falsificada, para que nós possamos ir crescendo na palavra, na vida cristã, se é que nós já provamos que o Senhor é bom, se é que nós já provamos que Jesus Cristo é para nós uma coisa boa. E como é bom, né, irmãos? Escuta só, Deus ele nos deu um dom muito simples, que é o dom da escolha. Olha que bonito, ele não impôs, não é imposto a nós, ele nos deu um dom da escolha. Rosângela, Pai do Senhor. Bom dia, com alegria, minha irmã. Ele não impôs para nós, entendeu? Ele, se você falar assim para uma criança, ó, vai ali, entra ali. Ele vai ou não sei. Às vezes ele fala, não. Eu vejo muito o meu neto, quando a gente manda ele fazer uma coisa, agora não vou não. Deus, ele deu o dom da escolha para nós. Ele deu para nós... Ele no início da criação do homem, para Adão e Eva, eu não sei como que era esse jardim de Éden, que todo mundo fala, deve ser uma coisa linda, maravilhosa, né? Devia ter milhões e milhões de árvores, e Deus falou para eles, com milhões e milhões de árvores, eles escolheram comer o fruto da única árvore que foi proibida. Uma, entre 1.000 milhões. Conexão lenta hoje. A internet está cortando, né, irmão? Então, olha só. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens. O que eu já falei para vocês, que é uma pedra angular, que é uma pedra de esquina, uma pedra viva. Eu vou explicar de novo o significado desse arco que você monta. Assim, ó, um arco. Sobre ele, no centro, uma pedra angular que sustenta todo o lado direito quanto o lado esquerdo. Quanto mais peso, mais travado fica. Jesus é comparado com essa pedra viva. E aqui ele está falando que ela foi reprovada pelos homens, que tem aqui uma palavra que fala que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Por isso ele ficou para os gentios e para toda a humanidade, né? Na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, porque ele era precioso e eleito para Deus. E nós também, como pedras vivas, olha só isso. Nós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Olha que lindo por Jesus isso. Cristo. Então, irmãos, é aquilo que está escrito lá no início. Deixando Paulo Correia, Pai do Senhor, Paulo, paz, tudo bem, Paulo. Pai do Senhor Jesus, bom dia, irmão. E aí, irmãos, aí é que está. Como que o cristão tem que ser? Olha aqui, deixando para trás todo o engano, toda a malícia, todo o fingimento, toda a inveja, todas as murmurações, tudo para trás. Não pode pertencer a uma pessoa cristã. Não casa pode. espiritual. E aí você vai entrar aqui, né, Célia? Ó, que a Célia acabou de ler. Olha que lindo isso, ó. Pelo que tá, ó. Vós também, como pedras vivas, sois edificados. Casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Que lindo isso, né? Falou, olha, nós fomos alcançados. Direita de escolha. Nós fomos alcançados e escolhemos, né? Viver uma vida nova. Alimentados pela palavra, que nos dá saúde. Nós somos alimentados pela palavra todos os dias, irmãos. É essa palavra que nos dá força,
vigor para continuarmos a nossa caminhada até a terra prometida. Todos os dias, quando a gente lê a palavra, o Senhor nos fortalece, né, Ana? Dá um vigor novo. Bom dia, dona Ana, Pai do Senhor Jesus. É um alimento mesmo forte. Eu falo que é muito bom. Sabe que eu fico pensando? Pelo que também na Escritura contém, eis que põe em Sião pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Essa pedra é Jesus Cristo. Essa pedra é aquela pedra que Jesus Cristo, Pedro, sobre essa pedra, eu, Jesus Cristo, edificareis a minha igreja, edificarás a minha igreja. Pedra principal, pedra de esquina. Eleita, preciosa. Olha aqui, os edificadores reprovaram e ela foi a principal pedra de esquina. Então, o que significa esse versículo aqui? O povo judeu, que Jesus veio, havia uma promessa, desde, meu irmão, como que fala, Célia? Profecias da vinda do Messias para salvar o povo, desde profeta messiânicos, profeta Isaías, quase 800 anos antes de Jesus Cristo, que haveria de vir. Até Balaão profetizou a vinda do Messias Jesus Cristo. Até em Salmos tem profecia de Jesus Cristo, da vinda do Messias. E ele chegou o grande dia e ele veio. O que aconteceu? O povo rejeitou. O povo rejeitou Jesus Cristo. Mas nós o aceitamos, né, como o nosso... Olha, até algum dos... Sabe o que eu estou pensando? Até algum dos apóstolos que andavam junto com Jesus, quando chegou lá, achamos o Messias, aquele que é de vir. O outro falou, e pode vir alguma coisa que presta de lá? Então, ele está falando aqui, irmãos, assim para vós, os que credes, é preciosa. Para nós que cremos que essa pedra preciosa, essa relíquia que veio para a salvação da humanidade, que Deus pôs. E olha só, vou ler aqui, Elcio, peraí. Aqui no versículo 9 fala assim, ó. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, ele veio para o que era dele, mas os dele não aceitou. E nós, que éramos gentios, nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós todos que estamos aqui nessa live, nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E ele fala, mas vós sois a geração eleita. Olha só, nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós andávamos nas trevas, sem rumo, sem direção. E Jesus veio e nós o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. E para nós brilhou uma luz, né? Uma nova vida. Nós temos uma nova vida a partir deste momento. Vós que em outro tempo não eres povo, nós não éramos povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Aleluia. É lindo isso, olha como é maravilhoso isso, irmãos. Fomos alcançados por Ele. As trevas se tornou luz para nós, né? E eu falo, isso tem que ser levado a todas as criaturas, todos, para que todos tenham a mesma chance que nós tivemos de ter esse encontro maravilhoso com Cristo Jesus. Cristo é tudo na nossa vida, né? Ele é a nossa pedra angular, Ele é nossa fortaleza.
Nós não estamos mais nas trevas, mas nós saímos da treva para a luz para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Amém, aleluia. Mas será que a gente vai ter lutas, batalhas? Claro que vai, né, Maria? Paz, irmã. Maria, Edna, bom dia, claro Pai do Senhor que Jesus. nós vamos ter, sim, A gente tem que ter lutas e luta. batalhas, né, Vamos ter Edna? muita luta, em nome de Jesus, e vamos Mas vencer todas vamos elas. vencer em Cristo Jesus. Cada uma nós vamos vencer em Cristo Jesus. Porque agora nós somos povo eleito, nação santa, olha que lindo, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anuncieis as virtudes daquele que vos chamou da treva para a luz. Sabe É lindo. essa palavra que a Célia falou agora, povo adquirido? Como que você adquire alguma coisa? Comprando. E ele comprou com o precioso E ele comprou sangue. com o sangue de Jesus Cristo. Então a gente peca com consciência, todo mundo peca, porque nós temos uma natureza pecaminosa, adâmica. Eu já falei, o homem ele é pecador por natureza. E não tem como não pecar, não existe, né? Porque só Deus é santo, só Deus é santo. Mas a gente peca contra a santidade de Deus em todos os momentos. A gente peca por... Mas nós não devemos pecar contra a autoridade de Deus. E a gente deve de lutar contra o pecado. Contra o pecado, lutando contra o pecado. Então, fazendo o máximo para nós que nós pudermos fazer para evitar isso. Mas se a gente pecar também, a gente tem um advogado. Aí ele vai falar, e se pecarem diante do Pai, você tem um advogado que é o próprio Jesus Cristo. É só intercedendo por nós, somente Ele. Entramos na presença dele, pedimos perdão do nosso pecado, arrependemos do nosso pecado e não voltamos a pecar mais. Como isso? Né? Olha aqui, capítulo 2, no início, no primeiro versículo do capítulo 2 de 1 Pedro. Deixando, pois, toda malícia e engano, e fingimento, não sendo fingido, não tendo inveja ao outro, não murmurando, e desejando afetuosamente viver na presença de Deus, querendo aquele leite materno não falsificado. Ele é o alimento, né? Para que por ele nós vamos crescendo por Deus. Quando ele essa palavra não falsificada, eu vou te falar, a mãe não quer dar mamar para o neném, não quer dar leite materno, cada uma tem um motivo. Umas não querem, as outras não podem, e não importa. A leitura aqui é uma comparação com leite materno, que é um alimento especial para uma criança recém-nascida, que tem todos os nutrientes e tem todos os anticorpos, tudo que uma criança precisa até os 6 meses para sobreviver, mas aqui está falando que racional e não falsificado. Aí vai pegar uma mamadeirinha e vai dar outras coisinhas para a criança, para ir enganando. Aí ele está falando que isso daqui é falsificado. E nós temos que desejar o alimento que Deus nos dá, que não seja falso também, falsificado. E qual é o alimento? A palavra de Deus. Essa é é o verdadeiro alimento, irmãos. Se alguém vir com outro alimento que não seja esse, saibam, é falsificado. Esse é o alimento verdadeiro, né? Ontem eu estava conversando, sábado eu estava com o Hugo, com meu neto, aí ele falou assim, ô vó, tô achando que eu tô com Covid. Falei, ué, mas por que você acha que você tá com Covid? É boa comparação. Sabe por quê, vó? Porque eu tomo leite lá em casa e eu não tô sentindo o sabor do Toddy. Falei, você não tá sentindo o sabor do Toddy, Hugo? Eu não tô, não, eu tô achando que eu tô com Covid. Falei, aí chegou aqui em casa, eu dei a mamadeira pra ele, de Toddy. E ele falou, eu não tô com Covid não, tá com gosto de Toddy. Aí eu falei, tem alguma coisa errada, né? O pai dele falou assim, ai mãe, eu não tinha o Toddy, eu comprei outra coisa e dei no lugar. E ele viu que não era sabor. Não é o mesmo sabor. Olha, não era o mesmo sabor. E ele, com 6 anos, ele viu a diferença entre o Toddy e outra coisa que o pai dele deu lá para ele, que eu não sei o que era, que parecia Toddy, mas que ele sabia que não era Toddy.
a gente também tem que saber, quando alguém vir com outras coisas para nós, que nem o Hugo, né? Saber que aquilo é falsificado, que não é verdadeiro. E não aceitar, né? A gente tem que aceitar o que é verdadeiro, é a palavra de Deus na nossa vida. Se alguém vir com outra coisa, trazer outra coisa para você, não aceite. Você que está entrando aqui na live pela primeira vez, você saiba, você quer a verdade, busca. Busca a verdade. Busca a verdade, vai na palavra. Você não entende a palavra? Busca uma pessoa que você confia nela, que sabe que é uma pessoa. Pelos frutos você vai conhecer a pessoa. Você sabe se a pessoa ela é uma pessoa boa, honesta, a religião, né? Procure uma pessoa certa, que leia a Bíblia e pergunte para ela vai te ensinar, tenho certeza que ela vai te ensinar com carinho, ela vai falar com você, vai te mostrar na palavra, na Bíblia, a verdade que você quer saber. Então, esse é o alimento verdadeiro, né? É a palavra. E é isso, irmãos. Essa carta de Pedro aqui, irmãos, ela vem ensinar um monte de coisa para nós. A gente pegou só um trechinho. A principal mensagem dessa primeira carta que Pedro escreve é para a gente, diante da fé em Jesus Cristo, não esmorecer, não baixar a guarda diante de uma sociedade pagã. Entende? O contexto dela toda, dessa primeira carta, é isso. Não esmorecer diante de uma sociedade pagã. Então hoje nós vemos as pessoas de outras denominações, algumas religiões estranhas, completamente estranhas, heréticas, o que elas fazem? Aí já estão até batizando nas águas também, copiando as coisas, e muitos caminhos levam a Deus, que nós estamos enganados, que só Jesus Cristo, que tem que ser por um monte de cara, meu Deus, tudo errado. Lê a Bíblia, irmão, como diz uma pastora lá da Bahia, que eu gosto muito de ouvir as pregações dela, vai ler Bíblia, irmão, não vá na conversa não, ela fala, sabe por quê, irmão? Leia, não seja enganado, porque se você for enganado, você vai para o inferno. Por quê? Porque você se deixou enganar, porque você não leu, por preguiça, ou porque você fala assim, não preciso de ler não, o irmão lá já está me falando as coisas, não é falando, está falando de uma forma errada, e ele vai te levar a um engano, se você não lê. Se você não lê, você não pode confrontar. Peraí, não é assim não que está escrito. Hoje tudo pode. Hoje, na nossa sociedade, tudo pode. Eles estão pregando nas escolas coisa para as crianças que é absurdo. Um absurdo. E eles insistem. Se você fala, eles ainda ficam bravos. Agridem. Bravo. Ele fala brabo. Eu falo bravo. Brabinho. Bravo. Amém? E aí, irmãos, é isso. Porque, éramos ignorantes até a vinda de Jesus, não tínhamos acesso a Deus, vivíamos dependente de um sumo sacerdote, né? que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos, no Santíssimo, oferecendo a oferta para Deus, tudo amarrado para ver se Deus aceitasse para purificar o pecado daquele povo. Então nós éramos dependentes deles, a gente não tinha acesso a Deus. Deus aparecia e comunicava com algum profeta, com algum sacerdote, sumo sacerdote, ou um profeta que ele mandava, igual no tempo antes do rei Saul, irmãos, olha, Deus, ele governava a nação como? Ele dava um juiz e um sacerdote, e dava as instruções, mas o povo não quis. Sabe o que o povo quis? Nós queremos um rei para nós, como as outras nações têm, e nós queremos também. Deus ficou muito triste com isso. E sabe o que ele fez? Hoje, ele concedeu. Ele enviou o seu Filho único por amor a cada um de nós. E aqui no capítulo 1 de Pedro, versículo 18, fala assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata ou o ouro que foste resgatado da vossa maneira de viver. Por tradição recebeste vossos pais,
mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado neste último tempo, por amor de vós. Aleluia. Esse é o segredo e o mistério da cruz. É por ele que nós somos resgatados. Então, é aquilo que eu já preguei outro dia, que quando Jesus Cristo veio, mesmo sendo rejeitado pelo seu povo, mas e daí? Não tem o seu, mas tem outros tantos povos. Nós, como gentios, alcançamos a graça e a misericórdia de Deus e Ele comprou nós só para libertar. Irmãos, e depois que Jesus morreu lá na cruz, eu vou ministrar essa palavra lá na igreja, na outra semana. Quando Ele veio para todos aqueles que realmente desejam, Ele veio. Sabia que Cornélio estava na casa dele e ele era um gentil. Cornélio, gentil, um centurião da corte italiana, um homem de posse, um homem que coordenava outros homens, mas ele tinha o desejo de conhecer Jesus. E Jesus, fazia pouco tempo que Jesus tinha subido, né, e ressuscitado. E Cornélio orava na casa dele, no desejo de conhecer Jesus. E apareceu um anjo para Cornélio e falou: Cornélio, vai lá na casa de Pedro e chama Pedro. E Cornélio mandou os homens ir lá na casa de Pedro, chamou Pedro, e Pedro veio até Cornélio. Pedro não queria, porque Cornélio, ele era gentil, né? Mas Deus mostrou numa visão de um pano que desceu, que Deus estava ordenando que Pedro fosse até Cornélio. E sabe o que aconteceu? Quando Pedro chegou lá e começou a anunciar a palavra, o Espírito Santo desceu sobre eles e todos, sabe quem que Cornélio tinha convidado? Os vizinhos, os amigos e os parentes. Todos foram batizados no Espírito Santo. Olha, irmãos, todos. E depois eles entraram, a água, foram batizados. E ali foi a conversão tão linda que eu falo, assim, eu desejo, e o desejo aconteceu porque Deus ouviu a oração de um gentil. Deus ouve as nossas orações. Olha que lindo isso. Aleluia. Eu fico tão maravilhada com tudo isso. Deus, ele é um Deus que ouve todas as orações. Isso aí são escolhas, irmão. Ele podia falar: esse povo não vai querer aceitar a gente. Deixa só nós aqui. Não, gente, quanto mais a palavra de Deus, onde o pastor Mauro falou, a gente luta para trazer uma pessoa para a igreja, para mostrar o evangelho, para mostrar o caminho da salvação. Uns permanecem, a maioria vão embora. Vai por uns dias, depois vai se sabonetando pelo lado. Sabe o que eu falo sabonetando? Porque escorrega. E são muitos assim, eu conheço muitas pessoas. Outro dia eu conversei com uma mulher no supermercado, falei: nossa, a senhora sumiu, faz tempo que eu não a vejo, tal, né? Conversando. E sabe o que é? Eu pedi uma coisa para uma irmã lá, ela não deu nem bola para mim, tudo. Falei, a senhora abandonou Jesus por causa dela. Ela não é Jesus. O alvo é o Jesus. Então a senhora está indo numa igreja por causa de pessoas. Eu falei, então, reveja os seus conceitos. Sabe por quê? Porque conhece a palavra, não tem que ficar perdendo meu tempo, não. Eu estou igual o pastor Maurinho. A gente já está ficando... Irmão, a gente conhece, a gente prega, fala. Eu fui num culto, há 3 anos atrás, eu fui numa igreja linda, Assembleia, lá em Balneário Camboriú, com os irmãos que eu tenho lá, amigos, já trabalhamos juntos e tal, que é o irmão Toninho, e nós fomos no culto. Você vai no culto, você vai ficar aqui? Eu falei, eu estou no hotel, e se eles deixarem, porque era feriado, se tiver mais um dia, a gente fica mais um dia, daí a gente vai no culto. E nós fomos. Um pastor muito bom, uma pessoa boa, assim, sabe o que ele falou? Gente, vocês acham que depois de a gente ficar 30 anos pregando as mesmas palavras, nós precisamos de ficar aqui pregando e exortando a igreja? Ou a gente deveria fazer um culto, ficar só louvando, cantando a Deus, glorificando a Deus? O que você acha? O que você acha disso? Você acha que precisa? 30 anos pregando. Precisa de ficar exortando a igreja?
Você acha que precisa ficar falando de pecado? Não precisaria, né? Não precisaria. Mas precisa. Amém? Amém. Então, irmãos, olha o que Pedro vem escrever aqui para nós hoje. Para a gente abrir a nossa mente para desejar afetuosamente, como crianças, estou falando da minha cabeça que eu fechei minha Bíblia, como crianças recém-nascidas, o leite materno não falsificado, para que nós possamos ser nutridos na palavra e nutridos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por Deus, que é a palavra de Deus, com toda a essência que tem. Tudo que você precisa está aqui. E quando alguém vir te oferecer outro leite falsificado, você possa conhecer como o Hugo conheceu o dele. Não aceita. Não aceita. Fala, isso aqui não é leitinho, não é o todinho, não. Não, né, Elcio? Você tem que conhecer a palavra, você tem que saber, fala, isso é do Senhor, isso não é do Senhor. Para isso a gente tem que orar, pedir discernimento para Deus também, né? Muito discernimento, Senhor. Dá-nos discernimento para sabermos, Senhor, aquilo que vem do Senhor, aquele que não vem. Amém? E nós vamos orar por cura, orar para os irmãos nossos que estão precisando de oração. Quero entregar o irmão do Elcio, meu cunhado, Hermes, está internado e a gente está orando por ele, pedindo para que Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, envie bom médico para que veja o que o Hermes tem, pessoas que sejam interessadas em cuidar verdadeiramente dele ali, Pai, que o Senhor envie médicos bons, enfermeiras que possam cuidar dele, em nome de Jesus, que o Senhor esteja ali com ele neste momento, Deus Santo, Pai amado, Pai querido, coloque pessoas do Senhor ali do lado dele, para conversar com ele, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, pelo Rafael, pela Emanuele, nós estamos orando pela netinha do Ocimar. Queria agradecer a todos aqueles que foram doar sangue para ela, foi bastante pessoa, graças a Deus, e ela já começou o tratamento dela, e nós estamos agradecendo, entregando a Emanuele na mão de Deus Todo-Poderoso. Nós cremos que ela será curada em nome de Jesus, em nome de Jesus. A Ana Beatriz, a Inês Oliveira, o Hermes, o Fernando, a Renata, o Antônio, a Dani Vieira, o Samuel, Camila, Emanuele, Ana Belotti e a Ângela, todos na presença de Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Os Antônio, né, Elcio? Sim. Os Bruno, que Deus abençoe cada um que está nesse caderninho de oração, pedindo, Deus, tem misericórdia, protege Senhor, as nossas crianças, guarda as nossas crianças, tira Senhor, tudo armadilha do inimigo toda na vida rede, delas, caia toda por seta, terra, seja eliminada, seja tirada em nome de Jesus. Protege nossas crianças, nossos idosos, nossos familiares, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos? Pai, irmãs, nós te louvamos e agradecemos por esse momento de oração. A Maria. Que eu possa colocar a Maria, a Roseli, a Rosângela, a Edna, a Paulinho, Paulo, Dona Ana, todos na sua presença, todas as pessoas que entrarem nessa live. O Senhor abençoe, proteja, guarda, tira todo mal, livra, Pai, em nome de Jesus, com a sua mão poderosa sobre a vida deles e dos seus familiares, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Te prestamos todo o nosso louvor, todo o nosso culto, nossa adoração, todo o nosso agradecimento, porque a sua misericórdia se renova todas as manhãs, como a sua palavra fala, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, louvamos e bendizemos o seu nome. Amém, aleluia. Amém, amém. Vamos levantar nossas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, e todos dizemos amém. Que Deus é por nós. Quem será contra nós? E agindo Deus? Quem pedirá, Ana? Ninguém. Quem pedirá? Né? Ninguém Maria, vai impedir. Hoje às 18 horas tem live. Rosângela. Elcio Gobo aqui no meu canal. Elcio, a live. Todo mundo já sabe, né? Nós já temos uma família cristã na nossa live. Já faz mais de 5 anos que a gente faz essa live. E quem puder entrar no YouTube, Célia Regina Fuga Gobo,
Por favor, se inscreva lá no canal, irmãos. Aleluia. Tem 800 vídeos de live lá colocado. E você pode compartilhar com uma pessoa que ainda não conhece Jesus. Você vai estar evangelizando. Isso é evangelização, né? Amém. Você entra no YouTube, lá tem compartilhar, você compartilha, porque as lives do YouTube estão sendo apagadas. Só estão durando um mês, mas lá do no YouTube também não? Não, YouTube, do Facebook está sendo apagada. Aí a Célia está compartilhando elas para o YouTube. Então, se você puder compartilhar as lives e se inscrever no canal, por favor, Aleluia. tá bom? Amém. Você vai estar compartilhando. Pai do Senhor Jesus. Amém, Maria.